Olá, boa noite, pessoal. E aí, como é que vocês estão nessa linda noite gelada, pelo menos aqui em São Paulo, nesse sábado aí de quarentena? Bora lá para mais uma parte desse Conecta, tá sendo incrível. Espero que vocês estejam curtindo tanto quanto eu. Hoje a gente vai conversar sobre a exclusão da pessoa idosa LGBTI+. Temos duas pessoas convidadas que vão nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto e sobre algumas coisas que abalam, né, essa nossa idade aí. Lembrando que o Conecta é apoiado pela GoCase e pelo Facebook. Esse vai ser o nosso último final de semana, né, de Conecta. Bom, acho que eu não me apresentei, né? Já comecei a falar um monte de coisa aqui, mas eu sou a Jaque. Eu trabalho na Todis desde do segundo semestre de 2018 e hoje, né, esse ano, eu estou como diretora de projetos na organização. Queria falar para vocês aí ficarem atentos, que a gente vai iniciar o processo seletivo da Todis desse semestre ainda em julho. Então, se inscrevam para vir trabalhar com a gente. Mas bora lá chamar as pessoas convidadas, né? Porque no final das contas são elas que importam, né? Eu tô aqui só para mediar essa conversa. Queria chamar primeiramente o Celso Rabetti. Celso é dramaturgo, ator e curador. É graduado em História da Arte, Crítica e Curadoria pela PUC São Paulo. Foi coordenador de gestão do setor educativo da Fundação Bienal de São Paulo, produtor executivo de diversas exposições de artes visuais, dentre elas Mário de Andrade, Cartas do Modernismo, de Cavalcante, Um Perfeito Carioca e O Olhar Modernista de JK, dentre outras. Integra também um grupo de trabalho Artes e Cultura da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo e é membro da ONG Eternamente Sou, voltada para o público LGBTQ 50+. Oi, Celso, boa noite, boas-vindas aí à nossa live de hoje. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos. Quero agradecer aqui o convite. Estou muito honrado por estar aqui representando e falando por alguns milhares de idosos LGBTs que existem no país. É isso aí. E é uma honra para mim participar dessa conversa. Que bom, massa, bora lá. Nossa próxima pessoa convidada é Dr. Milton Krenit. Se eu falar o nome, qualquer coisa me corrige, por favor. Milton. Milton é um médico geriatra, doutorado em ciências pela FMUSP, na verdade está em andamento, né, esse doutorado. É coordenador médico do ambulatório de sexualidade da pessoa idosa do HCFMUSP, professor do curso de medicina da unidade de São Caetano e também faz, né, é voluntário aí da ONG Eternamente Sou. Oi, Milton, boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite, Jaque. Boa noite, Celso. Também é uma felicidade estar aqui com vocês. Que bom, massa, bora lá. Primeiro, eu queria perguntar se você prefere que eu te chame de Milton, de doutor Milton, doutor Krenit, enfim, como é que você prefere que eu te chame? Pode me chamar de Milton mesmo, Jaque. Beleza, então bora lá. Eu vi, né, que vocês dois trabalham nessa ONG do Eternamente Sou, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais como é o trabalho de vocês lá dentro, né? Tanto o Milton, que é, né, esse médico geriatra que trabalhando nessa ONG, quanto o Celso, que queria entender um pouco para você como é que é trabalhar numa ONG que você faz parte desse público-alvo, né? Como é que é esse trabalho de vocês lá dentro e contar um pouco para a gente o que é a ONG, o que ela faz. Legal. Celso, quer falar ou eu começo a falar? Pode você, por favor. Então, tá bom. Já que só para talvez quem não conheça, então a ONG Eternamente Sou, ela nasce em 2017 como um coletivo e em 2018 a Surja assume a forma de organização não governamental.
2018, acho que logo depois do seminário, de algumas atividades, fiquei sabendo da atividade da ONG e me interessei. Fui falar com o idealizador do projeto, o atual presidente, o Rogério, e desde então tenho tentado ajudar nas atividades. Acho que um pouco da minha ação e o que eu penso em ajudar e construir um local para as velhices LGBT é muito também na capacitação. Primeiro, capacitar talvez profissionais que atuem com essa população, seja cuidador de idosos ou outras pessoas, para ajudar nessa questão. Então, a gente até ano passado, o ano retrasado, a gente fez um curso de sensibilização para cuidadores de idosos e até nesse ano também vinha participando de um curso de cuidadores de idosos para sensibilizá-los, tá? Então a gente está, além de áreas de assistência, a gente gosta de fazer também capacitação e pensar em políticas públicas e levar o tema a debate. Legal, massa. Celso, se você quiser falar um pouquinho como é a sua experiência dentro da ONG. Sim. Então, estava eu em 2017, sentada na mesa de um bar ali no Largo da Rocha, em São Paulo, quando me chega um rapaz, me entrega um papelzinho e fala assim: você quer participar de um café em memórias que a gente está fazendo, organizando? E eu sou de uma ONG chamada Eternamente Sou, e que reúne, assim, em sua grande maioria, pessoas acima de 50 anos dentro desse guarda-chuva imenso, nosso, maravilhoso, colorido, que é o LGBTQI+. E aí eu falei, que interessante, né? Já tem alguém pensando sobre isso, né? Que interessante, né? E aí é legal, aí eu comecei a participei desse Café com Memórias, encontrei umas pessoas lindas também, maravilhosas, todas, assim, praticamente da minha faixa etária. E aí é legal, porque aí, a partir dali, a gente começa, além de ser um espaço de socialização, né, que eu acho que é super importante, também é um espaço onde a gente discute muitas coisas relacionadas a o que é envelhecer sendo LGBTI no Brasil. Então, acho que aí são duas questões que eu acho que são muito importantes, né? Eu acompanhei o chat anterior, muito bom, aliás, e vocês já estavam falando sobre essa questão do que é envelhecer, né? Então, acho que aí é que começou esse trabalho. E para mim, assim, enquanto eu tenho 59 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, ainda não sou idoso, só no ano que vem. É como se as pessoas falassem assim, né? Vira uma chavinha, você é idoso agora, né? Exato. Eu aprendi nesse período a expressão envelhecência, que eu acho muito interessante para mim, que envelhecer é um processo, assim como você, de criança para adulto, você tem a adolescência. Então, é um processo, né? É uma coisa que traz muita reflexão e, enfim, isso é um pouco dessa experiência dentro da ONG Eternamente Sou. Que legal, que massa. Você fala desse espaço, né, principalmente dentro da ONG, e pelo que eu entendi, a ONG, vocês trabalham totalmente remotos, né? Através da tecnologia, não tem nenhum espaço físico e tudo mais. A ONG, ela tem muitas pessoas idosas, acima de 50 anos, trabalhando dentro da ONG. Uma coisa legal, já que assim, é que até em março a gente ia fazer a inauguração do primeiro centro de vivências para pessoas idosas LGBTs do Brasil, que é assim em São Paulo, no Largo da Rocha. Só que veio a pandemia e acabou com todos os nossos planos. Então a gente está esperando. Então a sede está lá e até depois a gente divulgar meios de ajuda, né, da benfeitoria para a gente ter uma sede funcionando, um local para essas pessoas, mas agora é o que você falou, acho que na pandemia a gente veio atingido até para garantir a segurança das pessoas, todas as atividades que a gente está fazendo de lives, atividade física, café em memórias, hoje a gente teve um encontro bem legal, e daí tudo está sendo feito online. Sim. Então, legal. É porque, por exemplo, uma coisa que eu vejo muito é essa questão da tecnologia para pessoas mais velhas, né? Há uns anos atrás eu tive um projeto que era focado em ensinar a tecnologia do dia a dia para mulheres acima de 50 anos. E aí eu comecei a perceber
né, comecei a estudar mais, né, como uma pessoa não idosa, não acima de 50 anos, a entender um pouco mais do dia a dia, de como é que essas pessoas lidavam, né, com a tecnologia. E aí eu comecei a perceber que muitas vezes as pessoas, elas dependiam de algum familiar, de alguma pessoa próxima, para poder ensinar essa tecnologia para a pessoa conseguir, né, às vezes mandar uma mensagem no WhatsApp, coisas do tipo. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais, né, sobre até a experiência que vocês têm e com as pessoas que vocês convivem, até por conta da ONG e tudo mais. Vocês acham que, como pessoas LGBTI+, né, que são pessoas acima de 50 anos, que já existe uma solidão, assim como o Milton já fez, né, já falou muito sobre isso, né, sobre a solidão LGBTI+. Como é que vocês veem essa tecnologia chegando para essas pessoas? Vocês acham que existe uma dificuldade maior dessas pessoas LGBTI mais idosas, né, ou com mais 50 anos, a entrarem nesse universo de tecnologia, até por não, às vezes, não ter alguma pessoa para poder ajudar, alguma pessoa mais nova, alguma coisa do tipo? Acho que não quero falar muito, Celso, mas só acho que existe sim uma possibilidade dessa questão da barreira tecnológica, né? E acho que às vezes algumas pessoas já não têm essa barreira tecnológica, mas se tiver, e ainda mais dependendo às vezes da questão financeira, de renda, escolaridade, e que a gente sabe que até muita questão da comunidade LGBT, e até o pessoal que está falando na live anterior, até falando dessa questão até de acesso ao mercado de trabalho, possibilidade de acesso à educação. Então, às vezes, até uma certa dificuldade dessas pessoas que acabaram envelhecendo em ter essa conexão tecnológica, né? Então, acho que pensar nisso, pensar numa diminuição porque, por exemplo, se pegar uma pessoa idosa que não consegue ou não sabe mexer direito num celular ou num tablet, ou também não tem acesso, às vezes pode ter um neto, algum parente que vá lá e ajudar. Mas a gente vê isso até nisso que você falou da solidão, e que às vezes essas pessoas não têm quem ajudem, né, para mostrar um celular ou para estar lá perto. Então é uma grande barreira mesmo. Bem, acho que aí tem duas questões, né? Que eu acho que tem essa questão que você levantou, que é a questão da barreira tecnológica, né? Que de alguma forma a nossa geração, ou seja, né, eu nasci em 1961. Mas, por exemplo, é óbvio que a gente sabe que dentro da própria ONG tem pessoas com 70 anos. Então, acho que assim, apesar dessa diferença de idade, mas existe uma complexidade do qual isso sim acaba sendo uma barreira que impede um pouco dessa conectividade, né, vamos chamar assim, né? Por outro lado, eu acho que também tem uma outra questão que está muito interessante, eu tenho percebido, né? Essa pandemia tem feito a gente fazer muitas reflexões. Sim. Né? Temos que tirar aspectos positivos dessa desgraça que nos abate. Né? E, então, acho que tem uma coisa que é interessante, que, por exemplo, a Eternamente Sou, ela tem a sua sede física, por enquanto, em São Paulo, mas ela já tem uma frente na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e eu, por exemplo, estou falando aqui de Florianópolis com você. Que legal. E aí, apesar de eu ter nascido em São Paulo, mas eu me mudei para Florianópolis no começo do ano, e a gente está trazendo também esse projeto aqui para Santa Catarina. Então, acho que assim, essas distâncias, de alguma forma, elas tiveram que ser superadas, né? E assim, isso fez com que, por exemplo, dentro da ONG a gente está fazendo várias atividades, todas elas respeitando a questão do distanciamento social, evidente, mas todas elas através das redes sociais mesmo, né? Então, acho que, de alguma forma, isso fez com que a gente também tivesse que se mobilizar e falar assim, como é que entra nesse tal de Google Meet? Como é que é Hangout? E aí a gente vai se conectando, mano. A gente tem que correr atrás e fazer tudo que a gente tem que fazer. Então, acho que, enfim, né? São duas visões sobre o mesmo problema. Sim, não, com certeza. Agora, uma questão que você falou, né, da pandemia.
Quando a pandemia não tinha chegado aqui no Brasil ainda, a gente ouviu muitas notícias, ou enfim, algumas notícias, sobre algumas pessoas idosas da Itália, que muitas vezes elas faleciam dentro de suas próprias casas, e as pessoas só encontravam esses corpos depois de alguns dias, né? E faleciam por conta de Covid. Vocês entendem que essa solidão, né, das pessoas LGBTI+, idosa, pode acontecer algum tipo de... às vezes, de você não tratar uma doença porque você é uma pessoa sozinha, ou porque às vezes você não tem alguém para poder ligar, para poder te ajudar a ir para o médico. Como é que vocês, principalmente o Milton, né, que trabalha com essa parte, entende essa solidão, pensando muito nessa questão de saúde mesmo? Já que isso é um ponto bem legal da gente comentar, porque assim, quem é idoso e quem é idoso LGBT tem uma chance maior de uma coisa, de uma questão de vulnerabilidade, de uma questão que a gente já fala que é o suporte social. Quando a gente fala em cuidado de uma pessoa mais velha, a gente tem que ver essa questão do suporte social muito a fundo, de quem que vai, talvez, prover cuidado para você se você ficar de cama ou se você precisar de algum remédio, você ficar acamado, né? Então, e o que a gente vê em pesquisa, analisando o que tem por aí já publicado, é que pessoas idosas LGBTs têm uma rede de suporte social mais frágil, mais precária, tem mais chance, às vezes, de ser solteira, morar sozinho, não ter filho, de não ter ninguém para chamar em alguma emergência. Isso comparado nos estudos. E, além disso, de ter um suporte social mais fraco, mais frágil, né, dessa população, uma coisa que a gente vê também é o medo de sofrer de discriminação no serviço de saúde, que vai impactar o acesso. Então, muitas pessoas idosas LGBT, às vezes, deixam de procurar o posto de saúde ou deixam de procurar alguma clínica para fazer exames preventivos, por exemplo, para controlar a pressão alta ou para controlar a diabetes, que é só você ir para um posto de saúde e fazer exames básicos. Tá? Então, elas deixam de fazer exames preventivos e deixam de acessar o serviço de saúde, talvez por medo de discriminação ou por já ter sofrido discriminação naquele serviço. Então, vão fazer com que essas pessoas, às vezes, só procurem o serviço de saúde em caso de emergência. E daí pode ser que a saúde já está mais deteriorada, já está mais frágil, com uma chance maior de acontecer coisas piores. Sim, inclusive uma matéria da Carta Capital tem um momento que diz que alguns dados do Canadá, né, aí falando um pouco mais de fora, mostram que as idosas lésbicas, elas expressam os riscos superiores aos das mulheres heterossexuais por não realizarem exames preventivos de mamografia ou de Papa Nicolau, além de ter uma chance elevada de não disporem de um médico de confiança, né? Você, né, como um médico que deve ter, né, muitas pessoas que você conhece, casos que você já viu, pesquisas que você faz, tudo mais. Você acha que isso também acontece aqui no Brasil? Você já até falou um pouquinho, né, disso. Eu só queria que a gente entrasse um pouquinho mais nessa conversa, porque hoje no Brasil existe muito uma questão de homens não fazerem alguns exames preventivos, né? Mas as mulheres, elas costumam fazer. E aí eu achei esse dado curioso do Canadá, porque eu fiquei, caramba, então quer dizer que quando a mulher é LGBTI+, ela realmente não cuida, né, da sua saúde. E eu vejo até um pouco por mim mesma, eu acho que falta muito essa questão da confiança. E muitas vezes a gente não se sente bem aí no escritório e falar, por exemplo, da nossa sexualidade e coisas do tipo. Eu queria entender um pouco mais de você, desse cenário do Brasil, e também como você e o Celso acham que a gente pode incentivar e tentar quebrar um pouco mais isso, né? Então, já que isso que você falou é um ponto bem interessante, que a gente, assim, muito do que a gente tinha de dado sobre a saúde LGBT, assim, quantitativamente, para saber em níveis populacionais, vinha de contexto de fora, né, dos Estados Unidos, Canadá, em outros locais, e dados isso que você falou, de mulheres lésbicas fazendo menos mamografia, menos Papa Nicolau do que mulheres heterossexuais, e homens gays e população trans também fazendo menos exames preventivos. Então, até o objeto, meu foco de estudo no meu doutorado é avaliar uma dessas coisas também. E ainda não... eu vou escrever ainda a tese, estou para publicar esses dados, mas uma coisa que eu encontrei na pesquisa aqui, que o pessoal da ONG Eternamente Sou me ajudou muito a divulgar, que a gente teve resposta de mais ou menos 1.000, 1.500 pessoas com mais de 50 anos LGBT no Brasil,
Então, eles responderam assim, por exemplo, a taxa de realização de mamografia por mulheres lésbicas é quase a metade das mulheres heterossexuais. Então, as mulheres lésbicas fazem quase a metade de mamografia e quase a metade de Papa Nicolau do que as mulheres heterossexuais. E acho que isso é um dado assim concreto de dificuldade de acesso, de barreira ou de falta de confiança e medo de sofrer discriminação. Quando a gente vai analisar, talvez, as possíveis razões para a comunidade LGBT não acessar ou ter dificuldade, tem um pessoal que costuma dividir em 3 níveis, assim, divide talvez no nível relacional, então, como que você se relaciona com o seu médico, ou enfermeiro, ou quem vai te acolher no posto de saúde, e se essa relação tem confiança. 2, é como o serviço é organizado, então, se você vai num posto de saúde ou numa clínica e só tem figura, por exemplo, cartaz ou revista de casais héteros ou de modelos heteronormativos, ou, por exemplo, uma pessoa trans que vai num posto de saúde e não tem o nome social respeitado, ou uma pessoa trans que vai num serviço de saúde e se sente ridicularizada pela equipe ou sente que está todo mundo olhando para ela. E além do que a gente pensar em níveis da sociedade, de contextuais do preconceito e da discriminação que essas pessoas sofrem. Sim. Celso, você, com toda a sua vivência e todos os relacionamentos, com certeza você deve ter e já deve ter visto, né, ao longo dessa caminhada, você enxerga um pouco mais isso na sua vivência do dia a dia, que as pessoas LGBT+, principalmente que já estão mais velhas, elas tendem a realmente não ter esses cuidados básicos com a saúde, principalmente os preventivos. Então, né, bom, eu primeiro devo esclarecer que eu estou falando meu lugar de fala, né, que é de um homem branco gay. Acho que cada uma das nossas representatividades dentro do universo LGBT tem as suas especificidades, né? Então, eu acho que isso que como o Milton falou, né, acho que assim, existe essa questão das trans, que eu acho que isso é muito mais complexo, dessa relação de preconceito que a gente tem no país, né? Acho que, de uma forma geral, é uma coisa muito, muito louca, né? Por exemplo, eu faço acompanhamento com o médico, enfim, né, faço aquelas visitinhas, tem que fazer um check-upzinho de vez em quando, tudo pelo SUS, pela rede pública, né? Eu acho que é importante que a gente faça um parênteses aqui, e possa dizer que, assim, efetivamente, eu acho que existe uma vitória que a gente também tem que festejar, o SUS. Sim, eu acho que isso é uma coisa que a população, de uma forma geral, tem um certo preconceito em relação a esses serviços públicos. Eu acho que ele tem muito a melhorar, de fato, ele tem muito a melhorar, mas eu acho que agora, efetivamente, a gente tem claro de que a saúde pública, ela está, sim, correspondendo às expectativas da população, e eu acho que isso também é uma coisa que é muito importante. Bom, eu só fiz um parênteses, né? Viva o SUS! E eu acho que também tem uma questão, assim, que eu, por exemplo, faço acompanhamento, e eu faço acompanhamento no hospital em São Paulo, no hospital público, já passei por várias consultas, enfim. E eu tenho meu proctologista que cuida de algumas questões. E aí, enfim, mas assim, nunca ninguém sequer me perguntou a respeito de qualquer coisa da minha vida. Então, acho que é muito interessante, porque eu acho que assim, né, tipo, por aí você já percebe do qual, assim, né, tipo, tá, será que eu tenho que falar, galera, então eu sou gay, e aí acho que as questões tinham que ser tratadas de uma forma. Vamos conversar melhor sobre esse assunto, entendeu? Uma forma mais específica, mais direcionada, né? Então, a gente está falando de próstata, né? A gente está falando dessas coisas todas. Então, acho que, assim, tem uma questão das quais, assim, né? Tipo, evidentemente que a gente tem um universo que tem, assim, por conta de todos os preconceitos que a gente já passou e que tem que ser derrubados ainda mais, a gente tem que avançar, e como o Milton falou, né, eu acho que, assim, que é super importante, acho que essa questão, por exemplo, dos profissionais de saúde, sabe, assim, apesar de ser um universo bastante LGBT, a gente sabe disso,
E, mesmo assim, eu acho que ele ainda não trabalha de uma forma mais acolhedora, no sentido de respeitar essas diferenças que existem entre todos nós, né? Sim, eu acho que a questão da heteronormatividade também chega no meio médico e como a gente trata essas questões, né? E uma coisa que eu queria puxar com vocês na semana retrasada a gente teve um papo aqui no Conecta sobre a representatividade. E eu vejo que essa representatividade midiática ela tem cada vez chegado às pessoas, principalmente as pessoas mais novas, jovens, adolescentes de hoje, que essas pessoas elas têm se sentido melhores, elas têm se entendido mais e elas têm conseguido sair do armário de uma forma mais tranquila, entendendo alguns passos, entendendo como é que a família vai passar por isso, enfim, entendendo alguns pontos que, por exemplo, quando eu saí do armário, quando eu me entendi lésbica aos meus 16, hoje eu tenho quase 30, era totalmente diferente, né? A única matéria que eu achei, que eu lembro que eu queria procurar alguém, eu queria procurar alguma coisa, foi uma matéria falando sobre a Ana Carolina. Então, a mídia ela tem mudado. Eu queria entender um pouco da visão de vocês. Vocês acham que a mídia ela tem mudado também para as pessoas idosas LGBTI+. Por exemplo, eu vejo que algumas pessoas que são, ainda mais alguns atores, têm saído mais do armário, têm se sentido melhores para conseguir falar mais da sua sexualidade, dos seus casamentos, que muitas vezes têm anos e anos e ninguém sabia, né, digamos assim. Como é que vocês enxergam isso, né? Principalmente você, Celso. Olha, aí é uma coisa assim que eu acho que é bem interessante, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, né, do movimento LGBT no Brasil, isso já enquanto reunião de pessoas, ou seja, de já estarem discutindo isso, né, saindo do universo privado, indo para o universo público, né, a gente teve as primeiras manifestações de reunião de grupos que começaram a discutir essa questão da heteronormatividade, de quanto isso, de fato, tinha que mudar, e está mudando, né? Eu acho que a gente teve aí nas décadas de 60, 70, 80, muitos assuntos que estavam relacionados à nossa vida cotidiana, né? Então, a gente tem lá, e eu acho que isso, por exemplo, a Parada de São Paulo, ela tem uma certa, um reflexo um pouco de todas essas discussões, né? Eu acho que isso que é uma coisa que é importante, né? Eu não estou falando da instituição como um todo, mas estou falando da forma como ela vem. Então, vira público para transformar essa discussão que seja inclusive para os heterossexuais. Né? Eu acho que, assim, óbvio que nós, do universo LGBT, nós temos muitas arestas ainda para a gente limpar. Porque ainda, mesmo dentro do universo LGBT, a gente também tem preconceito. Sim, com certeza. Sabe? Então, acho que, assim, tipo, primeiro, esse é o universo, né? E segundo, é essa questão mesmo, né, assim, da gente falar isso para as pessoas. Então, acho que tem uma questão que é como se fosse assim, né? De passado esse tempo todo, parecia até então que a gente já estava assegurado com todas as garantias. Casamento homoafetivo, adoção, nome social, várias dessas coisas foram avanços. Então, acho que assim, a gente só tem que agora rever um pouco isso, porque a gente está passando, acho que isso não vai fazer parte desse papo ou não, mas, enfim, a gente está passando por um momento de recrudescimento disso. Aquilo que a gente achava que já estava, tipo, afirmado enquanto lei, enquanto legislação, a qualquer momento cai. Então, acho que, assim, é importante a gente também... eu, para ser muito sincero, estou falando da minha vida agora, né, pessoalmente, eu em 2000, já há alguns anos, né, eu já venho percebendo que, assim, né, tipo, alguns dos nossos direitos, eles estão meio que sendo questionados, né, tipo assim, acho que essa própria conjuntura política que a gente tem, ela é muito certa naquilo, ela tem certeza daquilo que ela quer. Então, assim, universo, os LGBTs, fodam-se. Desculpa a expressão, posso falar? Não, né? Agora eu já falei. Mas, assim,
Então, acho que assim, né, acho que isso é uma coisa da qual acho que a gente tem que ficar muito atento. Então, acho que essa a geração, né, como você disse, né, você se assumiu aos 16, você está com 30. Então, acho que assim, cada uma dessas fases, mas acho que é importante que a geração atual entenda que assim, que legal, ele pode estar andando de mão dada hoje, coisa que eu não podia fazer na rua na minha época. Senão, eu levava porrada. Mesmo. Na rua, andando ali na Avenida Paulista. Então, acho que assim, talvez, assim, acho que precisa estar bastante importante. Isso eu vi hoje do João Silvério Trevisan, o Milton estava lá, quando ele disse, né? De que, assim, não achem que as coisas vão ficar para sempre assim, com todas as garantias de lei. É importante se posicionar politicamente, sim. Socialmente, sim. A gente precisa deixar muito claro de que nós não estamos aqui para brincadeira. O que a gente conseguiu, o que a gente conquistou, a gente vai continuar tendo junto com essa geração. Vamos para a briga. Sim. Existem muitos documentários, né, muitos filmes que mostram um pouco dessa caminhada, né, que você falou muito na sua fala. Na mesma matéria da Carta Capital que o Milton escreveu junto com outro médico, você fala até, Milton, né, sobre as séries, né, por exemplo, a série Grace e Frankie, que é uma série que fala sobre as pessoas idosas, né, e tem o casal, o Robert e o Sol, que são um casal gay que se assumem depois acho que dos 70 anos, tem muitos anos de casamento, acho que são 40 anos de casamento, né, contra as mulheres, e eles passam 20 anos traindo essas mulheres entre eles dois, né? Eles eram sócios e tudo mais. Enfim, a mídia, ela tem mostrado um pouco mais sobre isso. Mas, assim como você falou, Celso, vocês, né, muitas pessoas já passaram aí por muitos anos que não podia realmente andar de mãos dadas, que existia muita doença, existia muito preconceito, passaram, né, as pessoas idosas LGBTI+, passaram por essa questão da AIDS também, e de como ela matou muita gente. Então, eu vejo que as pessoas LGBTI+, idosas, elas passaram por muitas coisas que são realmente difíceis de você conseguir esquecer ou achar, enfim, às vezes até ter algum tipo de esperança. E eu queria entender mais, assim, da visão de vocês, o que vocês acham que nós, pessoas mais jovens, né, além de continuar brigando pelos direitos que já foram conquistados, mas o que a gente pode fazer por essas pessoas idosas, LGBTI+, como é que a gente consegue se reaproximar dessas pessoas, enfim, como é que a gente consegue lutar junto, né? Só uma coisa, já que acho que em questão de representatividade de documentários, acho que essa do Grace e Frank é bem legal. Você falou, até me fez lembrar da questão do HIV. Tem um documentário no Netflix que chama Carta para Além dos Muros, que conta um pouco da epidemia do HIV aqui no Brasil, várias personalidades, é bem legal. Até falar um pouco de como essa geração foi impactada pelo HIV, vendo aumentar o estigma, de morrer muitos amigos, né? A gente não, nossa geração, eu e você temos quase a mesma idade, sou um pouquinho mais velho, mas acho que isso o Celso até pode falar melhor que a gente, mas de imaginar nossos amigos, nossa rede de apoio morrendo um monte de gente, né? Acho que isso é um fato. Acho que queria lembrar a questão que o Celso falou do SUS, de a gente sempre fortalecer o SUS, e da gente lutar por nossos direitos, né? Eu acho que isso é fundamental, até porque nossos direitos, muitos não são lei, né? Muitos são só resoluções do Supremo pensando, a gente gostaria que tivessem leis, projetos de leis do Legislativo também em relação a isso. Sobre pessoas jovens e relação com pessoas idosas, eu acho que essa relação que a gente estabelece, às vezes esse encontro entre as gerações, isso é muito rico para os dois, né? E acho que para o jovem também se enxergar, criar a questão de empatia e talvez até eliminar alguns preconceitos, porque como o Celso falou, acho que dentro da comunidade LGBT também tem preconceito, e preconceito com a pessoa mais idosa. Então, né, é a bicha velha, é a bicha velha tarada. Então, eu estou dando exemplo só de gay, mas assim, acho que estigmas dentro de cada
letra ou cada grupo dentro da comunidade LGBT que aumentam essa separação entre os dois. Então, acho que a gente pensar que nós, como LGBTs de 30, 40 anos, vamos envelhecer, eu acho que como que a gente vai fazer essa conexão? Eu acho que o fato da pessoa ir atrás, ler, pensar em ouvir mais a pessoa, abrir esse espaço, né, de fala, como vocês estão fazendo, acho que isso é essencial. O que você acha, Celso? Posso contar uma história rápida? Pode. Eu nunca tinha ido numa boate gay. Eu sempre ia, assim, com os amigos, a grande maioria dos meus amigos eram héteros, os que eram gays também, a gente ficava só assim, E aí uma vez eu conheci uma pessoa, ela falou assim, a gente foi ver no cinema, começamos a ficar assim, juntinho e tal. Aí ele falou, você gosta de dançar? Eu falei, eu gosto, né? Quer ir comigo dançar? Eu falei, aonde, né? Ele falou, numa boate que chama Bailão ABC. Falei, Bailão ABC? Pensei que era música sertaneja, será que é, né? Tipo, mas enfim, já fiz uma propaganda pro Bailão, quero um ingresso gratuito no próximo. Aí eu entrei e tal, não sei o quê. Aí a hora que eu entrei, comecei a ver, olhar assim, eu falei, nossa, olha, quantos gays, né? E tudo assim, a faixa etária é sempre acima 30, 40, 50, né? Ok, aí daqui a pouco eu tô lá dançando, não sei o quê, aí chega um senhorzinho de uns 85 anos, mais ou menos, de mão dada com seu namorado, de uns 60, sei lá. Eles entraram, eu fiquei olhando para ele, fiquei admirando, aí eu fiz assim, mano, gay envelhece. Isso é muito louco, né? Primeiro porque, óbvio, eu era jovem, eu não pensava nisso, né? Você não pensa em envelhecer, né? Você está vivendo a vida, o aqui e agora, né? Imagina, né? E aí, tipo, eu acho que, assim, tem uma coisa que é muito importante, né? Porque acho que essa coisa de proximidade de gerações, né? Eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, né? Eu acho que, por exemplo, a mídia, eu acho que, em especial, por exemplo, o cinema tem feito isso, né? Acho que as séries têm feito isso, a televisão tem feito isso, enfim, acho que isso tudo é uma forma. Eu participei, no ano passado, de um curta-metragem chamado Grisalhos, que trata da história de amor de dois homens gays. É um curta-metragem, quando a gente pensaria que existiria isso? Demoraria, mas já está acontecendo. Então, existem, por exemplo, festivais de cinema LGBT no mundo inteiro. Está acontecendo um hoje aqui, tudo online, né, por causa da pandemia, em Jaraguá do Sul. Então, acho que assim, tem uma questão que eu acho que é importante, né, que eu acho que essa questão dessas gerações, de como elas se encontram, eu acho que assim, né, pelo menos para nós, né, que eu acho que assim, a gente que está na Eternamente Só, a gente trabalha muito isso, sabe assim, a gente precisa dessa visibilidade. As pessoas precisam ver que existem. Sim, nós vivemos, nós somos felizes, não vou mudar a minha sexualidade, não vou voltar para dentro do armário, meu bem. E uma coisa também que até o Celso falou de filme, que legal de poder fazer um curta agora de dois homens gays, nós vamos pensar 20 anos atrás, qualquer imagem que tinha de LGBTs na TV era muito relacionada às vezes à comédia, né? Então era para ridicularizar, para criar riso, para aumentar estigma, né? Então algumas imagens, né, que a gente lembra de 20 anos atrás, de quem era famoso, era só para criar riso, né? E qual que era a função do riso ou da sátira, né, do LGBT na TV há 20 anos atrás? Talvez para naturalizar esse preconceito, né, através do riso. Sem dúvida, né? Eu acho que tem uma questão que também que eu acho que passa por toda essa discussão, né? Eu acho que essa questão como eu estava dizendo, né, anteriormente, né? A gente, de alguma forma, na nossa faixa etária, né? Eu, quando via, por exemplo, tipo, quando eu tinha a idade de vocês, eu olhava para os meus tios, não sei o quê, e é engraçado, porque eu olhava para eles e falava assim, nossa, eles são velhos. E é engraçado que parece que eles tinham uma postura de velho. Aquele velhinho que só se reúne com a família, nananana. Então, eu não sei, aí o Milton vai poder dizer isso melhor que eu,
Mas eu acho que essa questão da expectativa de vida também tem sido prolongada por conta de várias questões, né, que envolvem essa questão da expectativa. A gente com 50, 60, mano, tá nativa, sabe? Com certeza. Intelectualmente, eu estou escrevendo uma peça agora, eu estou fazendo, a gente vai fazer uma telenovela agora, e assim, sabe, assim, eu, por conta desse trabalho meu no campo da arte e tal, né, e eu acho que também, assim, né, então acho que isso é uma coisa que eu acho que, assim, é bacana, assim, importante saber, né, também, né, tipo assim, né, óbvio que existe uma questão corporal, né, eu já não tenho a mesma, né, saúde Sim. que eu tinha, né? A minha velocidade, inclusive no campo do sexo, é diferente, sabe? Então, acho que isso é uma coisa que também é importante, mas não é uma coisa assim, né? Tipo assim, ai, velhinho. Não. A gente está aí na pinta. Valeu, galera. Uma coisa até que o Milton comentou sobre essa questão de que um tempo atrás esse tipo de novela, telenovela, qualquer coisa que, né, que vocês estão criando, não viria, né, não chegaria até a gente. Eu acho que isso conversa muito com o nosso tema, que é sobre a exclusão das pessoas LGBTI mais idosas. E não só idosas, né? Às vezes, realmente, como o Celso falou, acima de 50 anos, que já é uma visão diferente de mundo, já é uma visão do que você passou, de coisas diferentes, de épocas diferentes, de vivências diferentes, né? E eu queria, acho que um pouco mais voltado para o Milton, eu tenho uma experiência minha que eu tenho muita dificuldade de encontrar lésbicas idosas ou com mais de 50 anos. E aí eu sempre fico pensando, como é que vai ser, né? Quando eu tiver quando for mais velha. E realmente, a expectativa de vida ela tem aumentado, né? Ela tem chegado aos 70, 75 anos, lembrando só do recorte de pessoas trans que, né, tem expectativa de vida, de acordo com a ANTRA, de 35 anos, mas de uma forma geral, para as pessoas cis, tem aumentado. E como é que você enxerga, Milton, isso como, né, uma pessoa de 30 e poucos anos, e também até, né, nessa questão médica, né, da área médica? Então, excelente. Eu acho que isso que você apontou, a gente não pode esquecer, né? Então, falo desse meu lugar de fala de pesquisador da área do envelhecimento e sexualidade. Acho que a gente tem que pontuar nesses dados de que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? E daí, por isso, uma das possíveis razões de que a população trans tem uma expectativa de vida menor. Mas uma outra coisa que a gente vai pensar, então, se quiser conhecer lésbicas de mais idade, na ONG a gente tem umas bem legais, acho que só para fazer a propaganda. Oi? A maioria, né? A maioria são mulheres lésbicas. Então, e daí é isso, acho que de questão só para em relação ao envelhecimento e como que a gente vai envelhecer, acho que as vulnerabilidades, né, que podem causar um envelhecimento pior. Então, talvez, por que uma pessoa, tirando violência, tirando exclusão social, que vai fazer tragicamente, né, uma coisa que a gente não quer que aconteça, uma pessoa morrer com 35 anos, quando ela teria potencial de viver até os 80, mas tirando esses aspectos violentos da nossa sociedade, por que talvez essa pessoa não envelheça tão bem quanto uma pessoa? Eu acho que tudo vai passar, possivelmente, pelo acesso à saúde. Né? E que o acesso não é só você entrar, assim, se fosse só entrar, beleza, mas eu acho que tem que entrar, se sentir satisfeito, voltar, fazer as coisas que são promulgadas para um envelhecimento saudável, né? Então, eu acho que daí quando a gente vai avaliar o acesso à saúde, a população LGBT tem uma desigualdade de acesso. E que muita gente fala, não vamos tratar todo mundo igual. E eu falo, gente, não existe estado mágico de neutralidade. Se a gente finge que as pessoas são iguais, eu vou continuar tratando todos como se eles fossem heterossexuais e cis, né? Quando, na verdade, um dos princípios do SUS, que também, de novo, para a gente defender o SUS, que é maravilhoso, é a equidade. Equidade é o respeitar as diferenças de cada um e para tentar diminuir as desigualdades. E lembrar que desigualdade é uma diferença desnecessária, injusta e evitável. Tá? Então, acho que a gente não pode normatizar ou normalizar uma desigualdade. Se a gente pensa em ser neutro, a gente vai continuar normatizando essa desigualdade, quando, na verdade, ela é evitável.
Sim, é como você falou, não só entender essas diferenças e conseguir tratar essas diferenças, né? E tratar cada pessoa da forma que ela precisa ser tratada. Com certeza. Que bom esse papo. Estou amando essa conversa com vocês. Para quem chegou nessa conversa agora, lembrando que esse é o último final de semana do Conecta, e hoje a gente está com um tema de idosos, né? Que é a exclusão da pessoa idosa, né, a pessoa idosa LGBTI+, e a gente está aqui com o Celso e com o Milton, tendo essa conversa maravilhosa. E eu queria puxar aqui uma pergunta que fizeram aqui no YouTube. Leandro de Carvalho perguntou: numa sociedade que endeusa a juventude e todos os seus traços, quais os melhores caminhos para a valorização das pessoas idosas? Acho que o Leandro, acho que também é um ponto, né, que a pessoa idosa sofre mais, né? Então ela sofre nessa sociedade por ser LGBT, numa sociedade LGBT-fóbica, e sofre por ser mais velha numa sociedade que cultua a juventude. Eu acho que aí até pegando o gancho, agora não me lembro quem falou na live anterior, mas falou da gente desconstruir coisas que foram construídas, né? Então a gente não normatizar, então pensar até algumas pesquisas, por exemplo, que falam da importância que, por exemplo, eu vou falar de um segmento só, mas a importância que o homem gay dá em relação ao corpo. E muitos homens gays se sentem, às vezes, obrigados ou pressionados para ter um corpo sarado e masculino, né? Um musculoso. E daí vamos pensar o peso ou o sofrimento. Até o Celso falou das mudanças corporais que acontecem com o envelhecimento. E qual que é o peso, talvez, para alguém que está só apoiado na questão da estética, na questão do músculo, do externo. Então, eu acho que muito da gente pensar em diminuir o sofrimento da geração que está atual envelhecendo e da geração que vai envelhecer é desconstruir normas que estão fazendo com que essas pessoas se apoiem em coisas só externas. Com certeza. Celso? Bom, acho que tem uma questão aí que passa pela questão dos corpos, de uma forma geral. Eu acho que aí também, para além da questão da discussão, né, da velhice LGBT, eu acho que existem outros corpos excluídos aí desse processo, né? Também sofrem seus preconceitos, né? Corpos pretos, corpos gordos, corpos peludos, sabe? Eu acho que corpos trans. Então, acho que a gente também tem que... Está sendo, acho que, importante essa conversa, porque eu acho que também está no momento da gente pensar na expansão dessas coisas, né? Eu acho que uma vez que é muito louco isso, né? Acho que, assim, todos nós, né, que somos gays, lésbicas, trans, sabemos o que é um preconceito. Em maior grau ou menor grau, dependendo, né? Então, acho que também tem uma questão que eu acho que essa coisa como o Milton falou, né? O homem gay, né? Tem muito dessa coisa assim, né? Essa mesma mídia, que às vezes a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa mesma mídia também vende este produto chamado Juventude Eterna. É muito louco, né? Para quem tem amigo que vive nessa coisa, essa frenesi da academia, não sei o que processo neurótico, né? Sim. Porque, assim, né, ele vai buscar essa perfeição e ele vai perdendo essa perfeição, porque ele vai fazer 30, ele vai fazer 40, e aí, que decepção que deve ser para ele, né? Tipo assim, eu não vou ter aquele corpo mais, ou eu vou ter, sabe assim, lógico, tem um monte de coroa. E não tenho nada contra, tá? Só estou discutindo a questão desse conceito de corpo, né? Então, acho que ser também... obrigado, né, Celso? Se sentir obrigado a ter esse corpo, né? Sabe, mano? Não, mano, eu quero ter essa barriguinha aqui de cerveja mesmo, eu adoro tomar uma cervejinha, sabe assim, o meu charme é esse, sabe assim? Eu acho que assim, né, eu acho que e quando a gente fala do corpo, né, eu acho que assim, ressaltar uma questão assim, que é uma discussão bem legal, óbvio que não é esse o fórum para discutir, mas eu estou adorando o universo não binário. Sim. Não, e isso que você pontuou, Celso, é fundamental, né? Eu acho que, de novo, acho que a gente fala dos nossos locais, mas a gente imagina, né, que são... E por isso que quando a gente fala em velhices, né, a gente gosta de pôr no plural, porque são várias experiências. Uma questão é você ser um homem
gay, branco, né? A gente pensar em classe média, cis. Mas a gente vai pensando em escalas de preconceito que às vezes vão se colocando uma em cima da outra, até chegar, talvez, possivelmente, às vezes na mulher negra, trans, periférica, né? Então são várias experiências e até na discussão dos corpos que o Celso levantou. Sim, com certeza. Vocês têm dicas de locais, além do bailão, que o Celso já falou, ou além da ONG, né, Eternamente Sou, vocês têm dicas de outras formas de como a gente consegue promover essa o Leandro até falou aqui, eu vou ler, porque senão eu vou errar a palavra, intergeracionalidade entre as pessoas, focando nas pessoas LGBTI+. Pode falar, Celso. Bom, olha, nada melhor do que a velha, né, noite, né, assim, o dia também, né, lógico, né, mas não adianta, né, a gente acaba meio que se encontrando um pouco, né, nessa coisa dos lugares onde socialmente as pessoas convivem, né. Outro dia a gente estava discutindo, né, que a gente estava falando sobre guetos, né, os tais guetos. E aí, tipo assim, o gueto liberta ou o gueto aprisiona, né? Acho que é legal isso, né? Então, a gente tem em São Paulo, né, para quem mora em São Paulo, tem um lugar, assim, muito específico, a região do centro da cidade, entre a Praça da República e o Largo do Aroche, que é a Rua Doutor Vieira de Carvalho, que é onde fica a sede da Eternamente Sou, coincidentemente. E aí é muito louco, né? Porque assim, você acaba indo na Vieira de Carvalho e você tem um bar que é específico para pessoas de frequência, né? De maior frequência de pessoas mais velhas e tal. Aí tem um bar que é mais lésbicas. Então, acho que assim, ali não adianta, né? Historicamente, ele já está assentado ali, né? Tipo, acho que tem uma questão da qual a convivência, né? Várias das ações que acontecem, mas não só lá, né? Mas até em outros bairros também. Mas acho que talvez essa questão mesmo, né? Acho que assim, tipo, acho que as redes também, né, são coisas importantes, né? No sentido de você. O Luiz Baron, que é o vice-presidente da ONG, ele tem um canal no Instagram, no YouTube, chamado Tô Passado. Então, assim, ele traz toda essa temática também, né? É muito legal. Tô Passado. Ele é muito criativo. Beijo, Luiz. Beijo para você. E aí ele discute essa questão mesmo, das velhices, né, enfim. Então, acho que assim, a gente começa é muito louco isso, né? Que, por exemplo, quando eu fiz o Curta Grisalhos, duas universidades me procuraram para fazer um documentário sobre isso, sabe? Então, acho que assim, né, procurar, né, acho que você começa a ver essa questão, né, e trazer, né, um pouco dessa discussão, assim, o que é envelhecer nesse país, né? Quais são os direitos que a gente tem perdido, né? Eu acho que, assim, essa questão da reforma da Previdência foi um ataque direto, né? Eu acho que, assim, as pessoas mais pobres, né? Eu acho que isso está muito claro ao povo trabalhador, né? Então, acho que, assim, então, tem coisas que eu acho que, assim, na medida que a gente vai achar um denominador comum, o que está prejudicando a todos nós. A nossa geração, meio que assim, tipo, já está aposentada, tal. Quem vai se ferrar é a geração de vocês. Vocês vão ter que trabalhar muito mais do que a gente teve que trabalhar. Então, acho que assim, a gente somar esses esforços, né? Então, você percebe, tipo assim, eu preciso sair do meu lugar eu estou sossegado, eu estou aposentado, e eu tenho que ir lá para brigar junto com vocês, para garantir a coisa de vocês, sabe? Então, acho que assim, eu acho que é importante esse encontro, essa reunião, essa interseccionalidade de gerações, vamos chamar assim, intergeracional, por causa disso. Um alimenta o outro. Com certeza. E a gente aproveitar, né, Celso, acho que, por exemplo, o que a gente tem que aproveitar das pessoas, a gente não pode, e até nessa questão da pandemia, a gente viu muito meme ou vídeo ridicularizando pessoas idosas ou aumentando o preconceito, né? Então a gente não pode nunca, e acho que nesse governo que a gente tem uma visão meio eugenista ou fascista até sobre as pessoas idosas, então a gente não cansou de ouvir pessoas falando, tudo bem, se é velho vai morrer mesmo, né? Então acho que a gente não pode pensar e nunca
nessa questão do idoso sendo um peso, e é o que muito dessa questão neoliberal, de reformas e austeridade vem com esse discurso. Porque a gente tem que pensar que a população idosa é parte da solução. Então vamos aproveitar tudo. Sim, vamos pensar, né? Por exemplo, o Celso viveu 60 anos, tem uma sabedoria, tem toda uma história, já viu coisas acontecendo, então já viu reformas, viu processos, outros ditadores surgindo, viu outras histórias. Então vamos ouvir essas pessoas, vamos juntar essas pessoas na nossa luta para quando a gente envelhecer ser um momento melhor, né? Uma coisa que o Celso comentou e que também, né, o Milton já falou sobre essa questão dessa invisibilidade, né, do envelhecimento. Então, de muitas vezes a gente achar que só existe as pessoas velhas, por exemplo, de São Paulo, né, que é onde também moro, onde eu nasci, enfim, que, por exemplo, as pessoas velhas idosas, né, mais velhas idosas, LGBTI+, elas só existem no centro de São Paulo. E parece que a gente quer envelhecer, a gente quer invisibilizar essa forma de envelhecimento, né? Uma fala que o Celso trouxe que eu achei extremamente importante é da gente lembrar que isso também é uma fase e que as coisas mudam, né? Os corpos mudam, como vocês, né, dois já trouxeram isso também. E eu queria entender um pouco do que vocês acham, não só dessa exclusão, como essa invisibilidade, porque a invisibilidade também é uma forma de excluir, né? Com certeza, eu acho que o que a gente fala é que essas pessoas sofrem uma dupla invisibilidade, né? Então, até em locais onde eu, às vezes, sou chamado para falar, às vezes até uma vez me falaram assim, nossa, mas eu tenho lá 50 pacientes, ou já atendo 50 idosos na semana, mas eu nunca parei para pensar se algum deles é LGBT. Mas acho que é isso, acho que a gente primeiro não dá a oportunidade dessa pessoa sair do armário, né? Então, por um lado, acho que sim, existe a invisibilidade, a gente mantém essas pessoas na invisibilidade. Quando a gente assume que a pessoa idosa possa ter sexualidade, a gente às vezes acha que 99% das vezes o profissional de saúde vai achar ou vai presumir que essa sexualidade é heterossexual e cis, e até aquela questão, não presuma, faça mais perguntas. Mas, por outro lado, tem também a invisibilidade que até a própria pessoa se coloca. Acho que a gente tem que lembrar que muitos dessa geração viram na invisibilidade uma maneira de sobreviver, de fugir da discriminação. Então, acho que é legal que a gente crie condições para que a população saia do armário no envelhecimento. Mas que eu acho que não é um processo de você arrancar, puxar do armário à força, né? Eu acho que a gente tem que criar ambientes, treinar profissionais, organizar serviços para que essas pessoas sejam respeitadas, porque muitos já tiveram uma história grande de discriminação. Sim. Eu vou abrir para mais uma pergunta aqui. Gisela Fonseca perguntou, né, enfim, antes da gente fazer o encerramento, que é como lidar com a solidão das pessoas LGBTI+, uma vez que muitos amigos morrem cedo. Quer comentar, Celso? Bem, peraí, deixa eu ver. Como eu vou responder isso, né? Olha, acho que assim, né? Eu acho que a questão esse tema da solidão, eu vou procurar ser mais sintético, porque a gente está no final, mas daria mais uma outra live, né? Porque a solidão é uma questão assim, né? Tipo, às vezes é uma solidão que, assim, tipo, ela pode ser a solidão imposta por uma série de limites que as pessoas colocam, mas também existe uma questão da qual, assim, tipo, eu posso decidir também viver sozinho, né? Porque que eu também preciso, de uma certa forma, ter uma relação do qual, assim, eu tenho que copiar o universo heteronormativo também, né? Acho que são duas questões aí. Acho que o que a gente estava falando da questão da invisibilidade anteriormente também, era só para puxar isso, né? Como é que ela é eliminada, essa invisibilidade? A partir do momento que a gente tenha políticas públicas que sejam desenvolvidas para que a gente não tenha mais essa invisibilidade. Como o Milton falou, a gente tem dupla invisibilidade. As políticas públicas para idosos no Brasil, quais são? As políticas públicas para o universo LGBT, quais são? Isso eu não estou falando agora também só da questão do governo federal, nem é o municipal, é o estadual e o federal, né?
Então, acho que tem coisas que, assim, né, tipo, quantos somos? Quantos somos? Quando é que o censo vai perguntar quantos somos? Quando é que o IBGE vai trazer essa pergunta, né? Quando é que o IBGE vai trazer essa pergunta que eu quero saber? Porque eu quero saber quantos somos. E as políticas públicas só nascem de duas formas. Ou através dessa questão de censo, né, de números que possam estar baseados em coisas concretas, ou através da pressão da sociedade. Só tem essas duas formas. Como é que você faz? Você não vai lá na Câmara Municipal e falar, então eu sou idoso, okay? Não, eu vou reunir 5, 10, 15, 20, 50 pessoas. Eu vou chegar lá e falar, existem 50 pessoas que estão discutindo isso, e são replicadores, vão se transformar em 500 no mês que vem. Então, acho que assim, a questão da solidão, eu acho que é um processo do qual, acho que se a gente tiver essa visibilidade no sentido das pessoas perceberem, puta, tem gente que está se organizando e fazendo isso, sabe assim, traz para você uma forma de você também continuar atuando e de você poder ter uma questão de um acolhimento dentro de um espaço do qual faz parte da sua realidade. Sim, com certeza. Gente, já deu nosso horário aqui. Por mim, a gente continuava conversando por mais 2 horas, porque esse papo foi muito, muito bom e acho que extremamente importante para a gente lembrar das pessoas, né? Lembrar desse envelhecimento, até porque se tudo der certo, se a gente conseguir mudar o Brasil, conseguir deixar ele mais inclusivo, todo mundo vai passar por esse envelhecimento. Então, de novo, agradecer as parcerias do Conecta, que é o Facebook e a GoCase, agradecer muito ao time de eventos da Todes, que fez todo o Conecta acontecer, agradecer principalmente a vocês dois, Celso e Milton, por ter entrado nessa live, por terem compartilhado um pouco mais do seu conhecimento e da sua vivência com a gente. Nesse momento eu abro para vocês, se vocês quiserem falar alguma coisa, enfim, dar boa noite para o pessoal. E queria também agradecer muito a quem esteve aqui com a gente durante essa noite. Obrigado, Jaque. Obrigado, Celso. Obrigado, obrigado a todo mundo que ficou assistindo a gente até agora no sábado à noite. E eu acho que aquilo, né? Acho que de mensagem final para levar, né? Existem pessoas criando muros. Eu acho que a gente está no momento de criar pontes. Então a gente já criou uma ponte com Florianópolis, Rio. Vamos fazer pontes para tentar, igual você falou, fazer um país e políticas públicas para uma sociedade mais inclusiva. Pessoal, boa noite. Obrigado. Então, eu quero agradecer aqui a parceria com o Milton, lindo, maravilhoso. E a Jaque por essa condução, por essa mediação muito boa, as perguntas. Quero agradecer a todos pelo convite e a todos que nos acompanharam nessa conversa, né? Desejo felicidades a todos e que essa pandemia termine o mais rápido possível para a gente poder se abraçar. Com certeza. Encontrar lá no Largo do Arouche. Pessoal, boa noite. Lembre-se que amanhã também tem mais Conecta. É nosso último dia, vai ser bem especial. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Beijo.